Senhor presidente, meu bom dia aos colegas vereadores e vereadoras. Agradeço a cedência do espaço, vereador Velocino Ex. Neste momento, eu irei repercutir a matéria trazida pelo Jornal Pioneiro ontem, intitulada "Sim Caxias se sai bem na pesquisa". Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma menção e também prestar a minha solidariedade à família Marco Polo. Nesse triste episódio ocorrido no último domingo, um incêndio de grandes proporções na unidade de plásticos de Anarrec, realmente nos deixou muito triste, né? E menos mal que não tivemos vítimas nem feridos, e sim tivemos estragos de materiais de grande monta, mas eu entendo que também precisamos destacar e elogiar a ação muito prontificada, a pronta ação dos bombeiros, dos brigadistas, inclusive de cidades vizinhas à nossa aqui. A mesa diretora emitiu uma correspondência, uma nota, eu quero cumprimentar o presidente, perfeita a nota que foi emitida. É preciso, neste momento, prestar toda a solidariedade à empresa Marco Polo, aos trabalhadores, enfim, apoiar o pronto restabelecimento daquela unidade fabril, para que ela volte à sua normalidade, volte a produzir, né? A volta das atividades é o que todos nós queremos, e nós estamos percebendo agora uma grande solidariedade, inclusive, de todas as pessoas, mas eu citaria como exemplo, inclusive, a Grale, né, que tem uma unidade Anarrec, que também está oferecendo os préstimos para a questão dos moldes da empresa. Então é muito importante, neste momento, estarmos junto com a família Marco Polo, com os empreendedores, os colaboradores, as famílias que tanto dependem dessa unidade fabril. Dito isso, presidente, eu vou repercutir um pouquinho essa pesquisa da Assutran, que é a Associação dos Usuários de Transporte Coletivo do nosso município, no momento em que está prestes a completar 4 anos, né, da assinatura do convênio de financiamento que a Prefeitura fez, à época encabeçada pelo prefeito Alceu Barbosa Velho e o vice Toninho, com a Caixa Econômica Federal. Um financiamento que aportou mais de 37 milhões para serem investidos na mobilidade urbana do município. À época, esse contrato de financiamento ele veio do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, através do PAC da Mobilidade das Cidades, e essa parceria com a Caixa ela foi extremamente fundamental, né, para que nós tivéssemos avanços significativos e as obras de mobilidade que, com certeza, e se percebe isso, revolucionou com a mobilidade do trânsito em Caxias do Sul. E lembro muito bem, vereador Edson, que nós fomos convidados pelo prefeito Alceu, secretário Baroni, a estarmos lá, no Salão Nobre, todos os vereadores, com a exceção de alguns, e foi apresentado o projeto do Sim Caxias. Houve todo um detalhamento, à época, pelo secretário Baroni, à época participou também o diretor-presidente do SAMAI, Eloy Frisso, ex-secretário de Obras, Adilode Domênico, secretário da Habitação, Renato de Oliveira, e tantos outros, porque era um projeto arrojado. Era uma decisão de governo que iria mexer com a nossa comunidade, com aqueles que trafegam no dia a dia pelo espaço viário da cidade, e todos nós percebemos o quanto foi penoso, inclusive essa decisão que hoje se mostra acertada do ex-prefeito em recortar a cidade e deixar um pavimento de primeiro mundo. Até porque estiveram lá na Colômbia, em Bogotá e depois em Curitiba, buscando o que está dando certo para aplicar em Caxias do Sul. E tantas outras vias que foram recuperadas, uma recuperação de pavimentos sem par na cidade, a pavimentação em concreto rígido e mais de 9 trechos da cidade, tendo em vista o desgaste que tinha no concreto pelos coletivos da nossa cidade e aqueles que trafegavam por esse espaço. Foi necessário, então, buscar esses financiamentos extremamente importantes. À época, o investimento foi de 37,8 milhões, sendo que 30 milhões do governo federal e a contrapartida de 7,6 milhões do nosso município. Impostos que o contribuinte paga e que, na sequência, os projetos aportaram nesta casa um conjunto de obras que o Legislativo autorizou a Prefeitura a contrair esses empréstimos e as obras que se sucederam. E disso tudo, queridos pares, nobre comunidade caxiense, imprensa, sim,
o SIM Caxias, o Sistema Integrado de Mobilidade, que foi um sistema muito planejado com o objetivo de melhorar a mobilidade do caxiense e qualificar o transporte coletivo, foi uma decisão acertada, vereador Eloy Frisso. E eu sou testemunha da sua defesa nesta casa, que o coletivo deve ser superior ao individual, deve se sobrepor às vontades individuais. Foi uma resposta à época, e nós acompanhamos isso, foi uma decisão de governo, né, aos que precisavam se deslocar no dia a dia, dos estudantes, dos trabalhadores, da população mais carente, daqueles que precisam, e é nossa obrigação, inclusive, fornecer um serviço de transporte coletivo de maneira eficiente. E percebemos, ao longo dessa caminhada, que foi uma caminhada corajosa, benefícios. O SIM trouxe benefícios à comunidade caxiense. Nós tivemos e temos ainda hoje uma maior qualidade no transporte coletivo. Nós temos, isso é uma medição pela empresa e pela secretaria, o menor tempo nos deslocamentos das pessoas. Existe uma maior frequência com pontualidade nas linhas de ônibus. Isso, as linhas integradas com uma só tarifa, foi importante a integração tarifária, sem falar no menor tempo de embarque e desembarque. E também, além dos benefícios, vereador Frisso, nós tivemos resultados práticos também para a população. O que se viu, né? Uma passagem mais barata, pessoas que muitas vezes pagavam 3 bilhetes, estão pagando 1 hoje. Isso é fruto de toda uma engenharia de um projeto que tinha e tem consistência, né? A viagem estava mais rápida, aquilo que nós sempre dissemos, quando... E podemos até dizer que nós tivemos um bom tempo de aviso à comunidade das proibições das conversões à direita. Só na Garibaldi, no cruzamento da Sinimbu com a Garibaldi, nós tivemos uma redução de 60% dos acidentes entre coletivos, veículos particulares e pedestres. Isso não é pouca coisa. Aliás, quando nós evitamos, através de uma medida de governo, que uma única pessoa não seja atropelada ou tenhamos uma vítima fatal, nós já estamos na frente. É uma vida que nós estamos recuperando, estamos resgatando, nós estamos protegendo com essa ação. Então, a redução de acidentes foi um momento importante. Outra situação que diz muito respeito a isso é a questão do aumento da velocidade operacional dos coletivos. Para se ter uma ideia, a velocidade de uma pessoa humana, de um pedestre hoje, é 6 km por hora. Antes da implantação, vereadora Gladys, do sistema do SIM Caxias, nós tínhamos uma velocidade operacional de 3 km por hora. Com o SIM, com a faixa, inclusive a segunda faixa, a velocidade operacional dos ônibus passou a 20 km por hora. Hoje um pouquinho menos, voltamos em muitas conversões à direita serem permitidas novamente. O segundo corredor, em determinados horários, também está liberado. A velocidade operacional hoje se percebe, já está menor. Mas também os veículos tiveram um aumento importante. E nesse sentido, eu preciso repercutir aqui, eu acho que o governo também está fazendo essa avaliação, o secretário Cristiano, né, de divulgar os números dessa pesquisa da Sutran, da Associação dos Usuários do Transporte Coletivo de Caxias do Sul. Uma pesquisa que foi feita com mais de 16 mil passageiros, mais de 7 mil homens e 9 mil mulheres, neste mês de agosto, dos dias 23 a 26, sendo realizada nas estações principais de integração, conhecidas popularmente como estações de transbordo EPI Floresta Imigrante, e também em outras paradas do município, como a do Pompeia, do Ópera, da Bento, da Catedral, né, Bandeira, enfim, com 53 apoiadores da Sutran, que levaram os questionários a diversas regiões da cidade. E essa pesquisa, ela denota, traz dados interessantes. Isso é importante frisar. 97,2%, vereador Paulo Périco, dos entrevistados, o SIM Caxias melhorou o deslocamento diário. Permite continuar a declaração de líder, senhor presidente? Sim, a declaração do PDT já está solicitada, o senhor segue a declaração de líder. Muito obrigado, presidente Felipe. Então, 97,2% dos entrevistados, o SIM Caxias melhorou o deslocamento diário. Praticamente a totalidade dos entrevistados.
98,4% disseram que estão economizando no gasto com passagens após as integrações feitas pelo sistema. Ou seja, aqueles que tinham que pagar 2 bilhetes, 3 bilhetes, hoje com a integração, né, com o ônibus vindo do bairro, entrando na estação, fazendo a conexão, saindo da estação, indo para uma outra localidade, nós temos aí uma economia muito grande. Reflexo na pesquisa. 83,3% disseram que o funcionamento dos horários de pico é bom. Agora vem a parte ruim da pesquisa. O impacto negativo, né, nessas mudanças recentes que foram feitas pela administração Guerra, feitas neste ano, 90% dos entrevistados não concordaram com as mudanças. Foram enfáticos em dizer que a liberação do segundo corredor de ônibus para o tráfego de carros da faixa azul não foi correta. E também 90% falaram que a liberação, a conversão à direita em alguns pontos da Sinimbu e da Garibaldi também não foi correta. São percentuais extremamente elevados que também devem, né, ter reflexos na administração para se averiguar o porquê desse percentual. É a voz daqueles que estão ocupando os nossos ônibus nas viagens do dia a dia. E registrar, sim, que esses números apresentados pela pesquisa da Sutran, eles respaldam todo o empenho que foi empregado em colocar o Sim Caxias em funcionamento desde abril de 2016. Isso só foi possível com a finalização das EPIs Floresta e Imigrante, que são modelares, estão localizadas a contento, que propiciam que aqueles ônibus que vêm dos bairros deixem de circular no centro, né, dando uma maior agilidade nessas linhas troncais vermelhas, né? Também foi investido de forma muito robusta e talvez muitos dos caxienses não tiveram a sensibilidade de entender, né, Diego Dallagnol, que bom que Vossa Excelência está presente no plenário do Caxias Visitos Bureau, também acompanha. Foi investido na concretagem, porque nós tivemos sim um pequeno transtorno à época. Nós tivemos pessoas que tinham que aguardar um pouco, né, na fila das vias e tal, mas com certeza melhorou muito a qualidade do pavimento. Hoje, nós temos aí, com certeza, a vereadora Diló e Vossa Excelência participou também com muita efetividade à época na Secretaria de Obras, foste um parceirão juntamente com o vereador Eloy à frente do SAMAI, porque muitas vezes quando iríamos rasgar uma via, encontrávamos lá uma canalização que tinha que ser substituída, nós tínhamos lá uma rede de água, uma adutora que precisava ser reparada, e Vossas Excelências foram incansáveis nisso. Foram incansáveis, né? Então preciso destacar que com certeza o asfalto, que era muito castigado, com a concretagem, ele hoje tem uma solução definitiva. Foram 9 ruas, e entre 9 ruas e avenidas, vereador Eloy, que foram receber o pavimento em concreto, e hoje Caxias está aí, sendo um modelo para muitas cidades. Então eu diria, vereador Eloy, vou lhe conceder de imediato, nós fomos ousados. A nossa administração foi arrojada. Ela foi ousada ao proibir essas conversões da direita, na Pinheiro, na Sinimbu, mas nós fizemos isso pensando no bem-estar da coletividade, né? Nós pensamos muito, né? Foi um método que seguia um planejamento nacional, e a nossa intenção também, e é o que se verificou em números, nós decidimos, por isso, também para a questão de diminuir os acidentes de trânsito envolvendo veículos e mesmo os pedestres. E também, função da eleição, pagamos um preço caro por isso, face à demagogia de alguns que também não, né, desprezaram esse tipo de empreendimento. Vereador Eloy, a sua parte. Vereador Toigo, cumprimentos pela sua manifestação, a análise que Vossa Excelência faz. E eu acredito que, com o tempo, as pessoas vão reconhecer, né, quando se conseguir afastar a paixão do debate eleitoral do ano passado, né, com algumas posturas totalmente impróprias, né, do atual prefeito, como uma, por exemplo, de chamar essa magnífica obra do corredor de Corredor da Visate, né? Corredor da Visate é uma depreciação, né, de uma obra de milhões de reais, né, que dialoga com o desenvolvimento da cidade, dialoga com uma política de transportes coerente, né, de privilegiar as pessoas que mais precisam e
privilegiar também aqueles que são a maioria, né, que usam o transporte coletivo, e de estimular as pessoas a usar o transporte coletivo, inclusive, no sentido, inclusive, do barateamento das passagens. Quanto mais pessoas utilizarem o transporte coletivo, deixarem seus veículos em casa, usarem seus veículos para seus passeios, o fim de semana, assim por diante, mas durante a semana utilizem esse transporte que está aí à disposição de todos, estaria se fazendo se trabalhando na ideia de uma vida melhor para todos. Então, eu quero parabenizar essa entidade que produziu mais uma vez já esse levantamento, né? Mais de 14 mil pessoas, e na pessoa do Cassiano Fontana, cumprimento a todos que se envolveram, né? As pessoas que foram à rua buscar essas informações, foram mais de 14 mil pessoas ouvidas, né? Então, isso representa, pode até não ter um caráter mais científico, né? Por amostragem, a pesquisa, mas pelo número de pessoas envolvidas no transporte coletivo, representa, sem dúvida nenhuma, de que a gestão do Alceu optou por uma questão, e as outras gestões que nos antecederam, do Sartori, do Pepe, optou por uma política correta na questão dos transportes. Espero que esse governo revise isso, né? Porque todo esse planejamento que estava sendo feito se resume a uma fala do secretário dizendo que estão vendo a possibilidade de construir uma nova estação de transbordo na região do Serrano, né? Desmontando todo um planejamento com aqueles técnicos que são técnicos de gabarito para trabalhar em qualquer prefeitura do Brasil, vereador Toico. Então, cumprimentos pela sua abordagem, cumprimentos pela pesquisa, né? A todas as pessoas que se envolveram nela, e vamos continuar vendo para que lado vai o desgoverno Daniel Guerra nesse sentido. Obrigado. Muito obrigado, vereador Eloy Frias. Já vou lhe conceder, vereador Périco. Eu acho que Vossa Excelência, vereador Eloy, fala em 2 pontos que eu concordo plenamente. O modelo do Sim Caxias implantado na gestão Alceu e Toninho, ele foi dirigido aos que mais precisam, né, para ampliar a sua qualidade de vida. E uma coisa é certa, vereador Eloy, concordo também com Vossa Excelência, quanto mais pessoas, cidadãos, contribuintes ingressarem no sistema de transporte coletivo, com certeza a concessionária vai ter condições de baratear melhor. Então foram meses de preparação do Sim Caxias, né, houve um intenso preparo, né, na divulgação do treinamento dos motoristas, dos operadores do sistema, enfim, um investimento pesado também na questão de sinalização de trânsito horizontal, vertical, em novas e modernas paradas de ônibus, e falando na questão da economia, né? A questão da integração proporcionou esse sentido, que foi responsável pela economia de quem anda de ônibus. Vereador Paulo Périco, o seu a parte. Rapidamente, obrigado, vereador Tuigo. Só gostaria de salientar que quando foi liberada a conversão para a direita, não foi em todas as ruas na Sinimbu. E o que nós estamos percebendo hoje é que um grande número de motoristas, eles não têm ideia disso. E as placas são muito pequenas. E todo mundo está achando, a grande maioria, que em todas pode-se dobrar à direita. Eu tenho fotografias, já disse que eu não gosto de mostrar fotografias aqui, mas eu tenho fotografias ali na Pinheiro com a Garibaldi, né? Com a guarda ali, os amarelinhos, estacionados, 2, só ali esperando dobrarem à direita, e eles anotam ali atrás do Pompeia. Isso, desculpa, obrigado, vereadora Diló, ali na Marechal, ali parados, em vez de estarem fazendo outra questão de segurança, ali uma indústria de multas arrecadatória. Então, aí eu tirei fotografias também da onde é que estavam as placas, e vejam, as placas para não dobrar, elas estão na sinaleira depois que ele já dobra, quando deveria ter antes esta placa dizendo somente ônibus, não diz proibido automóveis. Então isso é uma indústria, e eu fotografei, tenho isto para provar. Então é bom que os nossos cidadãos ficam bem atentos, porque não são em todas que se pode dobrar. Obrigado,
vereador Tuigo. Muito obrigado, vereador Périco. Eu finalizo, senhor presidente, dizendo que numa cidade de 500 mil habitantes como a de Caxias, nós temos uma obrigação de trabalhar pela melhoria do transporte coletivo. Com certeza, esse sistema é um sistema ainda em implantação. Tenho certeza que o atual governo vai rever algumas situações de manter e ampliar, inclusive, um serviço de transporte coletivo de qualidade em nossa cidade. O SIM, por fim, presidente, ele é um projeto de sucesso, uma decisão acertada de governo, é um legado, isso ninguém pode nos tirar da nossa administração, basta ver essa pesquisa que nos traz que, na verdade, com o SIM melhorou o deslocamento, a viagem ficou mais rápida, nós tivemos soluções para horários de pico, as mudanças, enfim, o impacto no bolso do contribuinte foi super positivo. Então, não poderia deixar, nesta sessão, de repercutir essa pesquisa da Sutran, atestando o sucesso do Sistema Integrado de Mobilidade. Muito obrigado, presidente. Próximo vereador.